Sejam muito bem-vindos à nossa 8ª live do programa Almoço com Ergonomia. E o tema de hoje é um tema bem legal, bem bacana mesmo. Qual foi a minha análise ergonômica mais difícil, né? Eu sempre trago para vocês muitas facilidades, facilitadores, dicas para vocês tornarem a análise ergonômica de vocês melhor. Não digo mais fácil, mas sim, né, menos pesada, né? E hoje eu quero trazer uma experiência que eu tive que rebolar, né, para dar conta do recado. Nem sempre foi tudo mais fácil para mim. Nem sempre eu sabia de tudo, hoje eu não sei de tudo, imagine há anos atrás. Nem sempre foi algo fácil, né? Então eu vou trazer para vocês essa minha experiência e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com essa experiência que eu tive, para vocês entenderem tudo que tá fora, extra os livros que a gente lê, os artigos que a gente lê, as referências que a gente já tem. Vocês vão ver como que vai ser rica essa live hoje. E o que seria o mais difícil para mim? Foi até um pouquinho difícil escolher qual eu iria abordar nessa live hoje, porque não foi só uma situação ou uma análise que eu senti dificuldades, né? Teve algumas, só que essa especificamente mais que as outras, vocês já vão entender por quê. E por que existem análises ergonômicas mais difíceis, né, em relação a outras? O que difere entre uma análise ser um pouco mais fácil e outras um pouco mais difícil? No meu caso, né, falando por mim, com a minha trajetória na ergonomia, quando é uma análise difícil, para mim, na minha percepção, ou é porque eu nunca analisei nada parecido antes, ou seja, algo completamente novo para mim, que eu nunca tive esse histórico dessa análise antes, ou porque não tem estudos, né, pesquisas nessa atividade em específico, é uma atividade, uma análise pouco explorada, que pode ser porque não tem tanta demanda, né, que é o caso dessa que eu vou trazer para vocês. Ou também uma terceira opção, né, do porquê que é mais difícil analisar atividades assim, porque não tem metodologias, ferramentas, embasamentos específicos para esse tipo de análise. Então, quando acontece algum desses cenários, na minha percepção, é mais difícil de analisar, né? Para mim é mais difícil. Então, por exemplo, vamos pensar no contrário. Se é uma análise ergonômica que eu já fiz algo similar, de uma atividade similar que eu já analisei, é mais fácil, inevitavelmente. A segunda questão, se tem um vasto estudo científico, estudos, literaturas, artigos relacionados ao tema, também é mais fácil, porque se você nunca analisou, tudo bem, você faz uma busca simples ali, você encontra bastante estudo sobre. E o terceiro item, se tiver ferramentas, embasamentos, metodologias específicas para esse tipo de análise, também pode ser que você nunca tenha feito uma análise assim antes, mas quando você busca referências para analisar, você tem esse embasamento. Então, para mim, uma análise ergonômica mais difícil é quando um desses 3 itens ou os 3 associados eu não tenho. O primeiro item, experiência nessa atividade analisada, ou seja, eu nunca fiz essa atividade antes. O segundo, não tem estudos, livros, literatura, artigos relacionados a essa atividade que eu preciso analisar. E o terceiro, não tem metodologias, referências, embasamentos, normas específicas para esse tipo de atividade. E essa análise ergonômica que eu vou trazer para você, que foi a mais difícil que eu realizei, não tinha nenhum desses dados. Eu nunca tinha feito uma análise assim antes, ou seja, eu não tinha uma experiência minha própria com esse tipo de análise. Não tinha estudos sobre isso, nada. Eu não sei hoje se tem essa análise, eu fiz há 3 ou 4 anos atrás, tá? Hoje pode até ser que tenha, eu não tive tempo de ver se tinha alguma coisa relacionada,
mas não tinha, e também não tinha referência, metodologia, ferramenta, nada de análise específica para isso. Aguenta aí que eu já vou te contar qual foi a análise ergonômica mais difícil. E aí, por que a gente tem, né, esses momentos que a gente encontra análises ergonômicas difíceis para fazer? Porque a ergonomia é muito ampla. Ergonomia, eu acho que é o ramo profissional, atividade profissional para você trabalhar mais ampla do mundo. Porque você pega desde um administrativo de um escritório até uma linha de produção, até um professor, até um médico, todos são trabalhadores e todos precisam da ergonomia. Então, por ela ser muito ampla, não tem nenhuma condição de ter, né, referências, linhas de estudo, ferramenta ergonômica, normas para cada situação, porque é gigantesco o leque. Então, isso de não existir referências, metodologias, etc. para cada situação, não é algo a ser criticado, porque a ergonomia é muito grande, muito vasta. Então, a gente entende quando a gente se depara com uma situação que não temos muitas referências para buscar, para nos ajudar na análise, né? Por isso que há anos eu já falo, quem aqui já é de longa data sabe, vai lembrar que há anos eu já falo que a ergonomia, hora ou outra, vai ter que ter especializações dentro da ergonomia. Ou seja, eu sou ergonomista de hospitais, eu sou ergonomista de frigoríficos, eu sou ergonomista de escolas, eu sou ergonomista de produção automotiva. Porque é muito grande, é muito difícil a gente dominar todos os assuntos. Por isso que é uma busca constante, né? Porque cada cliente que a gente entra é uma realidade nova, né? Então, realmente a prática é o que mais te enriquece, né? Mas para você iniciar na prática, você tem que ter uma segurança, tem que ter se capacitado, senão você não consegue entrar no mercado, né? Por conta da sua própria insegurança. Então, anota isso, que quando isso acontecer, já está, né, aos poucos acontecendo, os profissionais nichando mais na ergonomia, justamente porque é um vasto campo de atuação, que nós profissionais sozinhos, a gente não dá conta de tanta demanda variada que tem, né? Então, vamos lá! Qual foi a minha análise ergonômica do trabalho mais difícil? Foi uma ET que eu fiz com bailarinos e acrobatas. Gente, para pensar você fazer uma análise ergonômica de bailarinos e de acrobatas. Pois é, eu tive imenso prazer e honra e oportunidade de fazer uma análise ergonômica dentro de um circo. Gente, é cada história que eu tenho para contar dessa ergonomia que dá um belo de um livro. Quem estava aqui ontem na live ouviu, né, as minhas experiências mais inusitadas na ergonomia, que eu contei ontem. Se você não assistiu, eu consegui deixar salvo, tá aqui no meu perfil depois dessa live, você entra e assiste. Então, eu tive essa experiência inusitada que poderia até ter ficado para a aula de ontem, mas como foi uma das análises mais difíceis para mim, eu resolvi fazer uma live só contando sobre essa experiência especificamente. Lá, na atividade de bailarinos e acrobatas, você tem muitos fatores de riscos ergonômicos. Então, se você entra lá para avaliar de uma forma 100% técnica, você vai pontuar risco em tudo. Você vai olhar e vai ter risco para muita coisa. Eu vou dar alguns exemplos, tá, de fatores de riscos que a gente encontra nessa atividade, que todo mundo já viu bailarinos, todo mundo aqui já viu acrobatas, mas a gente estava lá como espectador, se divertindo. Ninguém olha tecnicamente para isso se você não trabalha com ergonomia, né? Inclusive, todas as vezes que eu assisti, eu nunca olhei tecnicamente para isso. Quando eu estava lá para trabalhar e fazer uma análise ergonômica do trabalho, foi que eu me surpreendi das coisas que a gente não percebe quando a gente está lá se divertindo, né? Até mesmo se você já trabalha com ergonomia, você está lá no momento de divertimento, você não vai
E eles eram CLTs desse circo, então eram profissionais registrados. Então tem que fazer a análise ergonômica do trabalho deles também, né? Se eles fossem profissionais autônomos, alguma coisa, eles não seriam incluídos nessa análise, a não ser que o contratante quisesse, né? Mas é opcional. Só que eles eram registrados CLT, então eles entram na análise ergonômica do trabalho. E quais são os fatores de riscos que você bate o olho e você já consegue identificar sem fazer uma análise ergonômica do trabalho? Eles têm posturas extremas. Gente, olha um acrobata, olha um bailarino. Dançarino, acrobata e bailarino, né? Eram esses três que eu avaliei lá. Posturas extremas o tempo inteiro, que inclusive eles ultrapassam a angulação máxima de uma articulação. Não é que eles ultrapassam o limite de risco, tipo, flexão de coluna acima de 60 graus, eu não posso flexionar, que é risco ergonômico. Não é isso, eles flexionam muito mais além do que a nossa capacidade fisiológica permite. Você pega um livro, uma literatura de biomecânica, tá lá, o máximo de flexão da coluna é 95 graus. Eles fazem 120 graus de flexão de coluna. Eles fazem 150 graus de flexão de coluna. Então, não é só que passa do limite para risco ergonômico, passa do limite máximo de uma amplitude articular, que não está nem nos livros esse limite máximo. Primeiro ponto importante, tá? Segundo ponto importante, nos momentos de apresentação, eles têm um alto ritmo de trabalho. É muito dinâmico, corre, pula, então é um gasto energético muito alto que se encaixa ali no ritmo de trabalho alto. Normal, é um trabalho, né? Para a gente é um divertimento, para eles é o trabalho deles, né? Terceiro ponto muito importante, alta elevação de peso, altas cargas. Como assim, Débora? Os acrobatas é muito comum, inclusive quando eu fiz essa análise eu presenciei isso, principalmente os homens, né? Levanta uma mulher no ombro, levanta duas no ombro, aí em cima delas tem mais, quem já viu isso? Isso é elevação de carga, né? E aí tem mais um ponto importante, um quarto item de fator de risco, alta exigência de atenção, concentração e memória. Então eles têm que ter muita atenção, porque qualquer passo ali errado pode dar um acidente. Eles têm que ter bastante concentração para conseguir fazer as etapas do show acontecer, então eles têm que estar super concentrados. E memória, porque eles têm que memorizar um show de 1 hora, de 1h30, né? Uma apresentação ali. E eles têm que ter essa memória. E eles não variam muito, tá? Das apresentações. Eles variam um pouco, mas as pequenas variações que tem, eles têm que memorizar. Entre um show novo, um espetáculo novo, eles têm que ter esse tempo para memorizar. Então, esses 4 fatores, né? Eram os mais alarmantes, digamos assim. Esses 4 fatores de riscos ergonômicos que a gente passou eram os fatores que, assim, você bate o olho, você percebe isso sem mesmo fazer uma análise ergonômica. Hoje é fácil falar, porque eu passei por esse processo de análise ergonômica nesta atividade com esses profissionais. Talvez vocês, né, ao bater o olho, não enxergariam esses fatores de riscos, porque é aquele negócio, a gente presencia isso quando a gente está lá no momento de lazer, se divertindo e não olha tecnicamente. Aí quando você entra lá nos bastidores, literalmente, que você descobre e percebe que tudo isso acontece, né? Na nossa cara, nos nossos olhos, mas a gente não tá com aquele olhar técnico, então acaba que passa batido. Só que aí um detalhe importante: todas essas exigências ergonômicas, todos esses fatores de riscos ergonômicos, eles são inerentes ao trabalho daquelas pessoas. O que significa isso? Precisa existir isso para o trabalho acontecer.
Se eu elimino isso que eles fazem, não faz mais postura extrema, não tem esse ritmo de trabalho elevado no momento da apresentação, ou seja, você precisa correr menos, você precisa pular menos, relacionado à postura, você precisa se dobrar menos, acrobata e tem um outro nome que eu esqueci para quem faz, né, ginasta e tudo mais. Atenção e concentração e memória. Não, você não pode nunca trocar o roteiro desses profissionais para não exigir alto nível de concentração, atenção e memória. Não pode mais manusear as pessoas que fiquem cada um no seu quadrado, você não sobe mais no ombro, não faz mais acrobacia com pessoas. Se eu elimino isso, acabou esta atividade, ela não existe mais. Essa profissão, esse trabalho, ela não existe mais. Porque é inerente à função. Essas atividades que elas fazem, que existem esses fatores de riscos existentes, se eu elimino essa atividade, essa profissão, ela não existe mais. Não tem por que colocar um robô lá fazer as coisas. E não é a mesma coisa, né? Nunca vai substituir um ser humano fazendo esse tipo de apresentação rica, né? Que é um dom mesmo. Ou seja, é muito difícil eu colocar uma sugestão. É muito difícil eu falar mude isso, mude aquilo, porque este é o show. Essa é a riqueza do trabalho deles. Se eu tiro isso, acabou. Vira uma pessoa comum. Qualquer pessoa pode ir lá e colocar o pé um pouco menos flexionado na cabeça. Tá, então acabou a magia disso, virar algo comum e o trabalho acabou. Então eu fiquei muito preocupada neste momento, porque eu presenciei situações ali de fatores de riscos ergonômicos, ao mesmo tempo que eu tinha que tomar total cautela em alguma recomendação de melhoria, porque eu iria estar destruindo o show. Se eu desse um passo fora, eu acabava com o show. E como que você vai reestruturar um show? É anos de treino, é anos de ensaio. Aí você chega lá, não, você não pode mais fazer assim. Eu tenho muito, muito bom senso em cada cliente que eu vou. Sabe aquele jeito que eles executam? Não é à toa, tem algum motivo do porquê é executado assim. Se tratando de show, do que a gente está falando, ou de outras situações. Sempre tem um motivo, então não adianta eu chegar lá e querer fazer uma mudança radical que eu vou me ferrar. Às vezes não tem nem por que fazer, né? Ok, fiquei numa sinuca de bico, né? O que eu faço, né? Não tinha referências de análise, não tinha estudos prévios, não tinha metodologia, norma, nada, zero, não tem nada. Até porque eu acho que, sei lá, 90% desse tipo de profissional, ele não é CLT, ele é autônomo, ele é artista autônomo, tem sua própria microempresa, é um MEI, então eu acho que por isso não tem nada relacionado assim, não tem nada mesmo assim relacionado. Eu fiquei literalmente sozinha, não tinha ninguém para me ajudar, não conhecia ninguém que tivesse passado por essa experiência, por isso da importância de a gente ter grupos de pessoas, não digo grupo de WhatsApp, grupo de pessoas que se ajudam, comunidade de pessoas que se ajudam, né? Grupo de WhatsApp, a tendência é não ajudar muito não, o pessoal só quer mandar abobrinha lá. E aí, eu fiquei sozinha nessa, eu falei, eu vou ter que fazer um milagre. E aí eu tive uma ideia de buscar 3 auxílios, tá? Primeiro auxílio que eu fui buscar, eu fui ver o histórico ambulatorial deles, ou seja, histórico de queixas, histórico de atestados, histórico de afastamentos. Eu fui buscar no ambulatório da empresa, tá? Do circo. Segunda coisa que eu fui buscar, medidas de controle. O que esses trabalhadores, esses artistas têm de medidas de controle para toda essa atividade que eles fazem, que é extremamente única, né? E a terceira medida que eu fui buscar foi a percepção dos trabalhadores sobre o trabalho, o que eles sentiam,
o que eles achavam do trabalho, se tinha alguma situação a ser melhorada e tudo mais. Então, assim, eu já tinha feito uma pré-análise, um levantamento preliminar das atividades deles. Eu assisti as apresentações, os teatros, eu assisti as danças, né, tudo, os musicais, eu assisti os shows, foi muito legal, foi uma etapa muito bacana. Então eu fiz um levantamento preliminar, uma análise preliminar do que eu encontrei, e aí foram esses 4 itens principais. Só que como eu não tinha referências para analisar esse tipo de situação, eu deixei minha análise em stand-by, só com a análise preliminar, e fui buscar esses 3 auxílios. Histórico ambulatorial, né, queixas, afastamentos atestados, medidas de controle que eles tinham e a percepção deles conversando com eles, né, e coletando questionários. Vamos começar do começo. Fui para análise do histórico ambulatorial. Fui lá no ambulatório com a enfermeira e o fisioterapeuta deles estava lá. E eu pedi, né, para fazer uma busca ali do histórico desses atores e dançarinos e bailarinos. Gente, pasmem, em 2 anos não tinha nenhum atestado de CIDM. CIDM, para quem não sabe, é atestado quando é de doença osteomuscular, que é o foco, porque eles tinham essa altíssima demanda do corpo físico, da musculatura, dos tendões, das articulações, dos músculos. Em 2 anos não tinha nenhum atestado de CIDM. Tinham outros atestados, tipo dor de cabeça, tipo, né? Outra gripe, conjuntivite. Tinha essas coisas. Mas de doença osteomuscular, CIDM, nada, 0. Já foi um mega ponto positivo, um alerta ali pra mim. Já me direcionou para um outro caminho. Olhei atestados, queixas, nenhum afastamento, queixas. As queixas que eles tinham era como de um atleta que tem uma microlesão no momento de que está exigindo muito do corpo e que eles têm o tratamento ambulatório de fisioterapia. Em um dia eles se recuperam, porque é natural, é inerente à função. Lembra aquilo que a gente falou? Não tem como eu mudar isso, é inerente à função. Ok, o fisioterapeuta estava lá, conversei com ele. Dados ambulatoriais positivos, né? Histórico altamente positivo. Fui para minha segunda análise, para o meu segundo HELP, que era descobrir as medidas de controle, investigar o que eles tinham de medidas de controle. Ou seja, eu precisava saber se aquilo era o dia inteiro, se tinha pausa, quantas horas fazia e tudo mais. Análise organizacional junto com medidas de controle. O que eu encontrei? Conversei diretamente com o fisioterapeuta deles, dos atores e dos bailarinos, acrobatas, dançarinos. Conversei diretamente com o fisioterapeuta deles. O que eles tinham? Eles se apresentavam de quinta a domingo. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias de 7 dias da semana. Eles folgavam 2 dias, que era segunda e terça, das atividades de apresentação. Só que de segunda a quarta, eles treinavam. Ou seja, eles se preparavam para essa exigência. Eles tinham fisioterapeuta, eles tinham personal, então eles faziam toda a preparação muscular, articular, alongamento, fortalecimento, tudo isso, yoga, pilates, aula de alongamento, aula de fortalecimento, tudo isso eles faziam. Então essa era a primeira medida de controle. Eles faziam tudo aquilo que eles faziam, mas eles eram preparados para isso, muito bem preparados. Nutricionista, tudo. Segunda situação, eles não faziam isso o dia inteiro. Eles faziam de 1 a 2 apresentações por dia. As apresentações duravam de 1 hora a 1h30 no máximo. E era de 1 a 2 apresentações por dia. Tinham até apresentações de 40 minutos. Ou seja, no máximo, eles se apresentavam 3 horas por dia. Isso não era o comum, era o máximo, assim. Mais final de semana, sábado e domingo, tá? Então, mais um ponto positivo. Eles não tinham uma longa jornada de exigência
daquelas posturas e tudo mais. Eles faziam no máximo 3 horas por dia. O horário fora isso, eles trocavam a maquiagem, tomavam um banho, trocavam o figurino, ensaiavam mais um pouco, o musical, eles pausavam, se alimentavam, tinha pausa ali de 1 a 2 horas por dia, tá? Então, eles tinham todas essas medidas de controle. Então, isso era muito positivo também, tá? E aí eu fui para minha última carta na manga, que foi conversar com eles, entender a percepção deles sobre o trabalho, tá? Então, conversei com alguns, entrevistei alguns e entreguei questionários para outros. Basicamente, as perguntas e os questionários se baseavam em se você tem muita dor, se você já se machucou, se você já teve algum atestado, se tem algum dos movimentos que te dói mais, que te machuca mais, se tem alguma exigência muito pesada durante as apresentações, porque pra mim era muito pesado, mas eu preciso saber se pra eles porque eu não tenho nem 5% da capacidade física deles, né? Todos musculosos e super alongados e, né, corpo estrutural perfeito. Então, tem que saber a percepção deles. E também, né, a última pergunta eu lembro, tem alguma situação que você acha que precisaria melhorar, né? E o que você faria para melhorar se essa situação existe, né? O porquê dessa melhoria e o que você faria para melhorar, né? Isso basicamente é um senso de ergonomia quando você faz essas aplicações com os funcionários. Para minha surpresa, e talvez de vocês também, não sei, não tinha nenhuma queixa, todos eram completamente felizes com o trabalho, todos amavam o que faziam, não tinha nada a melhorar. Eles não tinham dor, exceto dorzinha muscular pela exigência, mas nada de risco ou de doença, nada. Era dor de exigência. Eu fiz uma caminhada e tô com uma dorzinha aqui, né? Eles tinham toda a preparação prévia, eles não tinham nada de queixa, ninguém sugeriu nada. Teve uma sugestão, lembrei. Lá na troca de figurinos, a arara era muito alta. Olha só, era isso. Não tinha nada relacionado à apresentação, à exigência física. A arara era muito alta. Isso eu já tinha avaliado quando eu fui analisar a camareira deles. Eu já tinha analisado isso, então isso aí já estava no meu script de melhoria. A arara estava muito alta, porque as roupas são muito grandes, né? Vestidos de princesas e tudo mais. Então isso era muito simples de arrumar. E aí, gente, e uma última situação, eles já tinham, a grande maioria já tinha uma predisposição genética de ter uma flexibilidade maior. Algumas pessoas têm um nome para isso, para essa flexibilidade grande, às vezes, como fisioterapeuta, me dá uns lapsos. Frouxidão ligamentar. Lembrei, existe uma característica que muitas pessoas têm, que é de frouxidão ligamentar, pessoas normais, não só artistas e tudo mais. E muitos deles já têm essa característica, que é uma predisposição genética, você já nasce com isso, né? Não é algo que você desenvolve, é algo que você já nasce com essa frouxidão ligamentar, que te possibilita ir além do que aquela articulação levaria uma pessoa que não tem uma frouxidão ligamentar. Isso não causa grandes problemas se você tem um bom fortalecimento, se você não é sedentário. As pessoas passam a vida normalmente com isso. Só se você é sedentário, aí você pode ter complicações na velhice, né? Então, alguns deles já tinham essa característica, porque é óbvio, uma pessoa que faz uma postura doida lá, ela tem que ter um ligamento que se estira muito, senão não consegue fazer, né? Nem com treino. Então, qual foi a minha conclusão de tudo isso? Tendo todo esse levantamento, eu entendi que aquilo que eles faziam era inerente à função. Eles tinham que fazer aquilo. Não tem muito que ser adaptável nisso, tá? A segunda coisa que eu entendi, que nem tudo é a mesma coisa. Eu não posso aplicar uma NBR de postura incômoda num acrobata,
Porque para ele não é incômodo isso. Porque eu fiz análise da percepção deles, eu apliquei um senso de ergonomia com eles. Para mim seria incômodo demais, tanto é que eu nem consigo chegar até naquela angulação, mas para eles não, né? E aí, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que esses profissionais, eles não tinham riscos ergonômicos, eles tinham apenas fatores de riscos, ou seja, perigos, ou seja, exigências ergonômicas. E por que não chegavam a ser riscos? Primeiro, não tem histórico ambulatorial. Se tem um risco ergonômico, pode ter certeza que tem um histórico ambulatorial, tá? Se não tem ainda, vai ter, né? Porque tem que ter um histórico ali de um tempo de acompanhamento. Segundo motivo, eles tinham medidas de controle fantásticas. Fisioterapeuta, educador físico, preparação, alongamento, fortalecimento, preparação do core, yoga, pilates, ginástica, tudo isso. E acompanhamento diário, né? Que mais? Eles faziam muito TheraBand, liberação miofacial, tudo isso eles tinham de tratamento, massoterapia. Que mais de medida de controle? Pausas, tinham pausas, eles faziam bastante pausas, tá? Não eram longas jornadas fazendo essa atividade, eram horários específicos. E o senso de ergonomia que eu apliquei, a percepção deles sobre aquele trabalho, sem queixa, não tinham melhorias, amavam o que faziam, não era penoso, não tinham dores relacionadas a lesões, e sim a microlesões de movimentos normais de um atleta normal. Então eu cheguei na conclusão de que não tinha um risco ergonômico por conta de tudo isso. E além da predisposição genética deles de serem mais flexíveis, que permite com que eles façam mais posturas exageradas do que uma pessoa que não é um atleta, que não tem esse dom, digamos assim, né? Então, eu cheguei à conclusão que não tinha um risco instaurado e sim um fator de risco. Lógico que veja só, se esses fatores de riscos não têm todas essas medidas de controle, obviamente que se torna um risco ergonômico. Se não tivesse tudo isso, ou seja, imagina um cenário contrário, não tem nenhuma preparação, nenhum acompanhamento, tem histórico ambulatorial de queixas, de atestados, de CDM, talvez afastamentos, não tem pausa, não tem acompanhamento com fisioterapeuta e faz isso 8 horas por dia. Opa, é um cenário completamente diferente desse que eu trouxe para vocês. E aí a Liliane me perguntou, estou curiosa para as recomendações de melhoria. Eu não fiz nenhuma. Não precisa. O que mais que eu vou oferecer para eles? O que mais que aquela empresa precisa fornecer? Não tinha. De verdade, não tinha. E a gente tem a fama de ser caçador de risco. Não, vou colocar que tem risco, porque pra mim isso é um risco. Porque é um risco. E não dá mais pra fazer. Minha recomendação de melhoria é parar de fazer essa atividade. Olha pra quê, gente? Olha as lições que eu aprendi com essa análise, que eu espero que vocês também, né, que agregue pra vocês o quanto agregou pra mim. Primeira lição. Não é tudo a mesma coisa. Ou seja, eu pegar o meu trabalhador lá da linha de produção, que faz flexão de coluna 60 graus, é uma coisa. Ele não tem nenhuma preparação, muito pelo contrário, ele é sedentário, ele é diabético, ele carrega sacos de 50 quilos 8 horas por dia, fazendo uma flexão de coluna 60 graus. Não, eu vou aplicar as normas existentes, não dá pra ser assim. Pega um bailarino, um acrobata, um dançarino, não é a mesma coisa. Olha todas as medidas de controle que eles têm. Neste caso, tá? Na minha realidade, da minha análise. Olha o período que eles fazem isso, a duração da atividade, né? Olha os dias de folga, olha as pausas que eles têm, olha o acompanhamento que eles têm. Todas as medidas de controle, não tem nenhum histórico ambulatorial. Pode ser que fisicamente eles façam muito mais do que o meu auxiliar de produção lá do empacotamento. Só que eles têm todo um preparamento, um histórico para isso. O meu trabalhador não tem. É inerente à função deles. É isso. A arte
dessa atividade é essa. O meu trabalhador não é isso. Ele faz empacotamento, mas tem N formas de fazer. Lá na apresentação não tem N formas de fazer. As pessoas estão lá para ver isso, essa riqueza, esse show. Então é inerente à função. Lá no meu empacotador não é inerente à função. Tem outras formas de ser feito que elimina esses riscos, tá? Segunda lição que eu aprendi: ponderar. Ponderar. Gente, eu preciso ponderar. O que é ponderar nesse caso? Eu ponderei que não tinha nenhum histórico ambulatorial negativo. Eu ponderei que eles tinham pausas. Eu ponderei que não era uma longa jornada, que era de 2 a 3 horas por dia. Eu ponderei que eles tinham um grande acompanhamento com profissionais especialistas nisso. Eu também ponderei a questão genética deles, de ter um alongamento, uma flexibilidade maior do que pessoas como nós, né? Que não tem essa flexibilidade grande. Entendeu? Eu ponderei a percepção deles sobre o trabalho, que para mim é a mais importante. Eu ponderei que eles não tinham nenhuma queixa, que eles não viam mudança, que eles amavam o que eles faziam e que não tem como mudar aquilo, que eles nasceram para fazer isso e que é um dom. Essa foi a segunda lição mais importante que eu aprendi, a ponderação. Não é porque eu bato o olho, é aquela famosa análise ergonômica fotográfica. Se você bate a foto de uma coisa e vai analisar essa foto sem nada, sem análise organizacional, psicossocial, ponderação, medidas de controle, percepção do trabalhador, você vai errar feio. E o pior, você vai errar prejudicando essa empresa que, de repente, faz aquilo uma vez por dia, mas você bateu uma foto e você está dizendo que ele faz isso às 8 horas do dia, entendeu? Quando, de repente, você está dando foco para isso e ele faz uma outra atividade muito penosa e que é por um longo período e você tá ali se distraindo com esse registro fotográfico que você fez de um episódio isolado, entendeu? Então essas foram as grandes lições que eu levei dessa análise. Ponderação eu acho que é a palavra-chave e bom senso, né? Bom senso e ponderação nesses casos. Deixa eu ver que a caixinha de perguntas tá bombando. Qual foi a demanda? Boa pergunta. Foi uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, tá? Essa fiscalização não foi por denúncia, foi uma fiscalização aleatória, né? Lá da região, e eles entraram lá e não tinha análise ergonômica do trabalho ainda, então pediram uma análise ergonômica de toda a empresa, tá? Essa foi a demanda. A Francine mandou aqui: esses acrobatas geralmente têm hiperfrouxidão ligamentar. Não exatamente, acho que você mandou a perguntinha antes de eu comentar sobre isso, né? Da frouxidão ligamentar, sim, muitos, a grande maioria, porque a nossa condição de normalidade dos ligamentos não nos permite nem com treino fazer as posições que eles fazem. Por isso da importância da ponderação, né, de olhar caso a caso. Exatamente, Francine. André, um ergonomista após sua análise aponta as soluções ou as soluções é por conta da empresa? É do ergonomista, tá? É do profissional da ergonomia que fez a análise. A empresa nunca vai imaginar como que ela vai implementar uma melhoria para aquela situação. A empresa não tem nem a menor obrigação de saber como é que ela soluciona aquele problema. Se você apontou um problema, imediatamente você tem que apontar uma solução junto. Neste caso, não tinha soluções e recomendações, tá? Mas a grande maioria das análises tem, sim, algumas recomendações a serem feitas e é o profissional da ergonomia que tem que fazer, que é só ele que entende disso, né? Ele que vai ter que recomendar. Perfeito, Érica, adequado nos mecanismos de controle. Perfeito. Mas olha que não foi fácil para eu chegar nessa conclusão. Pensa eu, 3, 4 anos atrás, tendo que tomar essa decisão em algo totalmente novo, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, nenhum estudo, nada. Foi bem difícil, mas experiências aí que a gente leva. Perfeito, a Érica mandou. Achei interessante porque às vezes ficamos presos a procurar inadequações quando o melhor está nos mecanismos de controle. Exatamente. A gente tem, né,
a gente tem uma característica um pouco negativa, eu diria assim, de sempre estar buscando risco. Risco. Meu Deus, se eu não achar risco, eu não sou um bom profissional. Calma, não é isso. Às vezes não tem, né? Lógico, a gente vai estudar, investigar, analisar com todos os recursos que a gente tem. Mas às vezes, né, não é bem assim. Não tem risco às vezes, né? Inusitada, mas interessante, exatamente. Caramba, quanto tempo para a conclusão dessa ET? Foi 4 meses, tá? Foi 4 meses. Tinham 700 funcionários e a gente fez um médico do trabalho e um engenheiro de segurança. Boa pergunta. Eu posso considerar que quando há medidas de controle não existe o risco ergonômico? Nem sempre, tá? Porque medidas de controle é uma como posso dizer? Medida de controle é um dos fatores que amenizam e eliminam o risco, tá? Por exemplo, quando você vai fazer uma análise ergonômica de repetitividade de um ciclo de trabalho bem definido, ter pausa não elimina o risco, entendeu? Pausa é uma medida de controle, rodízio é uma medida de controle. E se ele tem uma alta repetitividade, alto número de ações técnicas, mais de 60 ações técnicas por minuto, e ele faz isso 8 horas por dia, ele vai ter um risco da mesma forma. Então, nem sempre isso não é regra, tá? Não é regra. E CDF, eu não lembro, Liliane, não lembro sobre o CDF deles. Não lembro mesmo. Não lembro se eu olhei, não lembro se não tinha nada. Rafael, eu acabei de falar, né? A demanda do cliente foi uma fiscalização aleatória, né? Não era de denúncia, nada. E aí foi solicitado uma ET, porque não tinha nenhuma ET ainda, tá? Sim, qualquer profissional de qualquer área pode se tornar um ergonomista. Sim, tá? Gente, não foi o Ministério que me contratou, não. Foi a empresa, tá? O Ministério do Trabalho, ele não contrata ninguém, não. O Ministério, os auditores fiscais chegam na empresa, se eles veem que precisa ser feita uma análise ergonômica ou porque tem uma situação ali de perigo, né? Alguma situação de risco, ou porque a empresa não tem nenhuma análise, eles solicitam e deixam um papel na empresa com essa solicitação. E a empresa que tem que contratar, senão seria muito fácil, né? Tá tudo errado, o Ministério vem aqui, contrata e arruma. Não. A empresa que tem que investir e ir atrás da empresa, do profissional responsável para fazer essa análise, tá? Qual a sua opinião pós-pandemia? Haverá campo para ergonomia? Com certeza, vai ter muito mais. Vocês têm noção o quanto de trabalho para ergonomia cognitiva vai ter pós-Covid? O pessoal estressado, trabalhando longas jornadas, outras pessoas em home office, sem recurso. Além disso, de toda a carga cognitiva que vai precisar de muita ergonomia pós-Covid, a carga mental das empresas que estão, dos ramos que estão trabalhando pra caramba, alimentação, hospitais, saúde, tudo isso, transporte, vai ter todo um novo reprojeto de trabalho para teletrabalho. Ou seja, muitas empresas vão aderir ao home office. Eu fiz uma live só sobre isso, né? Não sei se tá no meu canal do YouTube já, acho que tá aqui no meu feed do Instagram, sobre ergonomia em home office, e vai ter um aumento de 30% das empresas que vão aderir ao home office. E essa pesquisa tá um pouco desatualizada, foi de 2 meses atrás, com certeza hoje esse número tá maior. E vai ter que ter ergonomia para home office, né? Porque uma coisa é eu sou autônomo e tô aqui trabalhando de qualquer jeito na minha casa. Outra coisa é eu sou funcionário de uma empresa que me permitiu trabalhar de home office. Essa empresa vai ter que dar uma estrutura ergonômica para ele trabalhar em casa. Vai crescer muito. Então, não tenham medo não da demanda de trabalho. E além disso, tem toda a demanda natural que a gente já tem. Fiscalização, lei, norma e também as empresas que se preocupam com ergonomia.
A gente não vive só de fiscalização e de norma e de denúncia. Tem muita empresa boa que nos contrata preventivamente. Lógico que não é a maioria, mas tem sim, tá? Então, além de todas essas demandas novas, tem as demandas que já existem, né? E que não vão reduzir, digamos assim. Sempre a empresa deve procurar o ergonomista ou esse serviço pode ser oferecido diretamente? Você pode até oferecer esse serviço diretamente, mas não dá muito certo, tá? Aqui nas Soluções Ergonômicas, que é a minha empresa de consultoria, as empresas que me procuram, né? Elas me encontram, elas precisam de serviço de ergonomia, elas me procuram para orçamento. Existem profissionais que fazem a prospecção ativa, ou seja, que vão atrás das empresas, mas a tendência é você levar muito não. Por quê? Você vai bater na porta de empresa que às vezes já tem análise ergonômica, ou pode ser que já tenha ergonomista, ou pode ser que nem saiba o que é isso, ou pode ser que saiba, mas não precise agora, ou pode ser que saiba, precise, mas não tem dinheiro. Então, a chance de dar certo é muito, muito difícil, né? O ideal é você ter, conhecer e saber de estratégias de prospecção passiva de clientes, que é o que? O cliente que chega até você quando ele já sabe que precisa, que é importante e que ele já tem dinheiro e que é o momento que ele precisa desse serviço. Olha a diferença de um e de outro, né? Não faz nem sentido você abordar a empresa. Se alguém chega aqui nas Soluções Ergonômicas me abordando, eu mando embora. Não, sai daí, quem é você, né? Se eu precisar, eu te procuro, eu vou te encontrar, entendeu? Mas é aquele negócio, liga, oi, você quer comprar um plano de internet da TIM? Isso é horrível, é muito chato, né? Dá certo? Dá, mas a TIM tem 1.000 pessoas ligando o dia inteiro para 1 milhão de pessoas. Aí dá certo, uma ou outra vai comprar. Agora, você fazer prospecção de cliente dessa forma é bem complicado, tá? 2 minutos, galera. 2 minutos. Gente, vai cair a live, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta rápida que eu consiga responder em 2 minutos. Não tinha conclusão de sugestão de melhoria nessa análise dos dançarinos, acrobatas e bailarinos, tá? Não tinha. Acho que você perdeu um pedacinho da live, volta depois e assiste, tá? Gente, vai cair a live, eu tenho 1 minuto. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa experiência que tem agregado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!